Minha irmã disse que meu marido me trairia, e foi ela quem foi traída no dia do casamento. Eu nunca fui a filha preferida. Desde criança, parecia que minha vida era uma competição silenciosa, e eu já entrava perdendo. Eu e minha irmã gêmea, Camila, éramos idênticas no rosto, mas diferentes em tudo que realmente importava. Ela era a brilhante, a especial, a que arrancava aplausos no piano, que tirava fotos perfeitas nas festas de família, que falava com uma confiança que eu nunca consegui imitar. Eu, por outro lado, era a sombra. A que escutava de todos os lados: você devia ser mais como a Camila. A que se vestia com roupas passadas de mão. A que ninguém notava quando chorava no quarto. Com o tempo, aprendi a viver na sombra dela. Mas nunca esqueci como isso doía. Quando conheci o Daniel, achei que pela primeira vez alguém me via de verdade. Ele não confundia meu nome com o dela, não comparava meus defeitos, não me tratava como a versão rascunho da irmã. Ele olhava para mim como se eu fosse única. E talvez tenha sido isso que começou a despertar a crueldade de Camila. A primeira semente de veneno. Poucos meses depois de eu anunciar meu noivado, Camila começou a plantar suas palavras como facas afiadas. Você tem certeza, irmã? Homens não são confiáveis. Ainda mais com você, que nunca soube manter ninguém interessado. Aposto que o Daniel vai te trair. Ela disse rindo, enquanto mexia no celular. Ela jogava essas coisas como se fossem brincadeiras, mas eu sentia o veneno entrar devagar. Minha própria mãe ria junto. Meu pai apenas balançava a cabeça, como se fosse óbvio que eu não merecia tanta felicidade. O problema é que Camila não só insinuava, ela parecia querer provar que estava certa. Daniel jurava que eu estava paranoica, que eu não devia dar ouvidos. Mas, no fundo, uma parte de mim estava apavorada. E não pela traição dele, mas porque eu sabia do que minha irmã era capaz quando sentia inveja. O baile de noivado. No jantar de noivado, Camila apareceu com um vestido branco longo, colado ao corpo, como se fosse ela a noiva. Minha mãe suspirou de orgulho e disse alto: Camila, você nasceu para isso. Ninguém defendeu que aquela era a minha noite. Nem Daniel. Ele só me olhou com pena, apertando minha mão por baixo da mesa. Naquela hora, eu engoli meu orgulho e sorri. Mas dentro de mim, algo começou a rachar. O dia que mudou tudo. O casamento de Camila seria 6 meses antes do meu. E foi nesse dia que a máscara dela caiu de vez. A festa estava impecável. Flores caras, música ao vivo, champanhe rolando. E Camila, claro, desfilando como a estrela que sempre foi. Eu estava lá, engolindo meu papel de coadjuvante, quando algo estranho aconteceu. O noivo dela desapareceu. No início, todos acharam que era nervosismo. Mas depois de meia hora de espera, os cochichos começaram. Foi então que a bomba estourou. Ele havia sido visto saindo do hotel, com outra mulher. E não era qualquer mulher, era a melhor amiga da Camila. Eu nunca vou esquecer o som do grito dela quando a notícia chegou aos ouvidos. Um grito de desespero, de ódio, de humilhação pública. Minha mãe tentou abraçá-la, meu pai correu atrás do noivo desaparecido, mas eu fiquei ali, olhando, sentindo algo que nunca tinha sentido antes. Não era felicidade pelo desastre dela, era um alívio amargo, porque pela primeira vez a injustiça não tinha sido contra mim, mas eu não sabia que o pior ainda estava por vir, o plano sujo. Depois daquele fiasco, Camila se transformou. Se antes já me tratava como rival, agora parecia obcecada em destruir o que eu tinha com Daniel. Ela dizia, repetidas vezes, que ele só estava comigo por pena, que no fundo, ele também me largaria no altar. E então veio a noite em que quase morri. Era um jantar de família. Camila havia feito questão de cozinhar. Quando terminei meu prato, senti uma tontura violenta, como se o chão tivesse sido arrancado dos meus pés. Meu corpo inteiro tremeu, meus músculos travaram. Eu lembro de ver o olhar dela frio, fixo, quase satisfeito, antes de tudo ficar preto. Acordei horas depois no hospital. O diagnóstico foi envenenamento alimentar. Mas eu sabia. Aquilo não tinha sido acidente. Ninguém acreditou em mim. Minha mãe dizia que eu estava paranoica por ciúme. Daniel ficou em choque, mas não tinha provas. E Camila? Ela chorou tão bem, interpretando a vítima, dizendo que se sentia culpada. Só que eu vi. Eu nunca vou esquecer os olhos dela quando caí da cadeira. E foi naquele hospital, com o soro preso no braço e a garganta amarga, que eu tomei uma decisão. Eu não seria mais a sombra dela. Eu não seria mais a vítima. Se minha irmã queria guerra, eu estava pronta. Mas o que eu não sabia é que Daniel guardava um segredo. Um que poderia destruir tudo. Eu não conseguia mais dormir depois daquela noite no hospital. Cada vez que fechava os olhos, eu revivia um instante em que o veneno queimava meu estômago. O mundo rodava e o olhar de Camila, aquele olhar satisfeito de predadora, me encarava como se tivesse vencido. Mas eu sobrevivi. E sobreviver foi o bastante para mudar tudo. Eu sempre tinha sido a sombra, a esquecida, a que aceitava migalhas de afeto enquanto minha irmã brilhava.
Mas ali, deitada numa cama de hospital com cheiro de antisséptico e as veias ardendo pelo soro, eu fiz um juramento silencioso: nunca mais seria o brinquedo da Camila. Só que enquanto eu planejava como me reconstruir, algo começou a escapar do controle: o distanciamento de Daniel. Nos dias seguintes, Daniel parecia estranho. Ele me visitava no hospital, mas evitava meu olhar. Suas mãos estavam frias quando me tocavam, sua voz hesitava em frases curtas. Eu tentava acreditar que era só o choque da quase tragédia, mas dentro de mim, a desconfiança latejava. Uma noite, quando ele achava que eu dormia, eu ouvi a conversa dele no corredor. Eu não posso continuar escondendo isso, mas se ela descobrir agora, vai acabar de vez. Meu coração parou. Eu não sabia se ele falava comigo ao telefone ou se estava apenas desabafando, mas a frase ficou martelando na minha cabeça como uma maldição. Escondendo o que, Daniel? A máscara de Camila. Enquanto isso, Camila interpretava o papel de irmã arrependida. Ela aparecia com flores, me abraçava com força exagerada, derramava lágrimas fáceis. Para os olhos da família, ela era quase uma santa tentando se redimir. Mas só eu sabia da verdade. Eu lembrava do sorriso dela quando minhas pernas cederam. Você sabe que pode confiar em mim, não sabe? Ela sussurrou no hospital, apertando minha mão com força demais. Eu só quero seu bem. Foi a primeira vez na vida que eu quis cravar minhas unhas no braço dela até ver sangue. O retorno para casa. Quando finalmente recebi alta, voltei para casa determinada a não me deixar abater, mas a casa parecia diferente. O silêncio entre mim e Daniel era sufocante. Ele evitava tocar no assunto do envenenamento, como se fingir que nada tivesse acontecido pudesse apagar as marcas. Uma noite, cansada do vazio entre nós, perguntei: "Você ainda me ama?" Ele demorou longos segundos de silêncio, até que finalmente disse: "Claro que sim." Mas o tom era errado, não tinha calor, era como uma frase decorada. Foi então que percebi: não era só Camila que queria me destruir. Algo dentro da minha própria casa estava prestes a desmoronar. A descoberta. Eu não era idiota. O instinto que eu tinha desenvolvido anos vivendo à sombra da minha irmã me ensinou a ler sinais. Daniel estava escondendo algo. Uma madrugada, quando ele adormeceu no sofá, eu peguei o celular dele. As mãos tremiam, meu coração disparava, mas eu sabia que precisava da verdade. As mensagens estavam lá, longas conversas arquivadas, todas com um contato sem nome salvo, apenas um número. E quando abri, quase vomitei. Você sabe que não pode contar pra ela. Eu não aguento mais viver essa mentira. Ela merece saber, mas não agora, não desse jeito. E finalmente, a que me destruiu. Camila me ligou de novo. Disse que vai contar tudo antes de mim. Se isso acontecer, vai ser o fim. Meu sangue gelou. Daniel estava escondendo algo. E Camila sabia o quê? O jogo da minha irmã. Na manhã seguinte, Camila apareceu na minha casa. Trazia um bolo. Ela sempre soube usar símbolos de afeto como armas. Eu só conseguia olhar para aquele glacê e pensar no gosto amargo do veneno da última vez. Irmãzinha, você parece tão abatida. Posso entrar? Disse ela com um falso tom doce. Eu deixei. Parte de mim queria ouvir o que ela tinha para dizer. Parte de mim queria ver até onde iria a crueldade dela. Ela se sentou na minha sala, cruzou as pernas e me encarou como quem saboreava o momento. Você sabia que seu Daniel tem um segredo? Ela perguntou com aquele sorriso venenoso. Eu poderia te contar agora, mas talvez seja melhor você descobrir sozinha. Vai ser mais divertido. Eu não aguentei. O que você está fazendo, Camila? Quer acabar comigo? Você já não teve o suficiente? Ela inclinou a cabeça e sussurrou. O suficiente nunca é suficiente quando se trata de você. E então se levantou, alisou o vestido e saiu da minha casa como se tivesse vencido. O estilhaço. Depois que ela saiu, eu desmoronei. Gritei, chorei, arremessei o prato de bolo contra a parede. Não era só raiva da minha irmã, era medo do que estava escondido entre Daniel e ela. Eu já não sabia mais em quem confiar. Meu marido estava distante, minha irmã se alimentava do meu sofrimento, e minha família me tratava como se eu fosse a louca da história. Mas dentro de mim, algo queimava. Eu não podia mais esperar passivamente. Se Daniel tinha um segredo, eu ia descobrir. Se Camila queria me destruir, eu ia virar o jogo, o confronto. Numa noite chuvosa, chamei Daniel para conversar. Minha voz tremia, mas minhas palavras foram afiadas. O que você está escondendo de mim? Ele congelou. Os olhos dele ficaram vidrados, a respiração acelerou. E antes que pudesse responder, o celular dele vibrou em cima da mesa. Era uma mensagem. De Camila. Se você não contar hoje, eu conto. Eu o encarei em silêncio. Ele empalideceu. É verdade, então minha voz saiu rouca. Vocês dois estão tramando contra mim. Ele tentou segurar minhas mãos, mas eu me afastei como se fosse fogo. Não é o que você pensa, ele implorou. Eu juro, não é. Mas eu preciso te contar. E você vai me odiar quando souber. Meu coração batia tão forte que achei que fosse rasgar meu peito.
E antes que ele pudesse abrir a boca, a campainha tocou. Era Camila, molhada da chuva, com aquele sorriso de triunfo no rosto. Acho que está na hora de revelar a verdade, não é, cunhadinho? Ela disse, entrando sem pedir permissão. E foi nesse instante que percebi, minha vida estava prestes a implodir. Mas o que Daniel finalmente me contou naquela noite foi pior do que qualquer veneno que minha irmã pudesse preparar. Camila estava na porta, encharcada da chuva, mas não parecia sentir frio. O sorriso dela era afiado, quase cruel, como se tivesse esperado por esse momento a vida inteira. Chega de segredos, ela disse, olhando diretamente para Daniel. Ou você conta, ou eu conto. Meu coração martelava tão alto que eu mal conseguia respirar. Eu olhava para um e para outro, esperando, implorando em silêncio por uma explicação. Daniel fechou os olhos por alguns segundos, como se o peso do mundo estivesse sobre ele. Quando falou, a voz saiu rouca. Eu deveria ter te contado antes, mas eu e a Camila tivemos um envolvimento. Foi como levar um tiro no peito. As palavras ecoaram na minha cabeça, repetindo, distorcidas. Eu e a Camila tivemos um envolvimento. Eu me levantei tão rápido que a cadeira tombou. Senti meu corpo tremer inteiro. Você, o quê? Minha voz saiu mais como um grito engasgado. Camila, satisfeita, cruzou os braços. Eu disse que ele não era confiável, irmãzinha. Adivinha só, eu estava certa de novo. Daniel tentou se aproximar de mim, mas eu recuei como se ele fosse veneno. Foi antes de eu te conhecer, ele se apressou em dizer. Eu não sabia que vocês eram irmãs. Não sabia que havia qualquer ligação entre vocês. Eu queria acreditar, mas tudo dentro de mim gritava que aquilo era apenas metade da verdade. Camila se inclinou contra a porta, saboreando cada segundo. Não foi apenas um envolvimento, querida. Ele era obcecado por mim. E quando percebeu que não poderia me ter, resolveu se contentar com a versão menor. Você, minha visão ficou turva. Daniel gritou. Isso é mentira, Camila. Eu te rejeitei. Você sabe disso. Eu amei ela desde o primeiro dia. Mas a confiança que eu tinha nele se desfez como vidro quebrado. O sangue nas minhas mãos. Eu nunca fui violenta. Sempre fui a filha apagada, a que aceitava, a que engolia seco. Mas naquela noite, ao ver os dois diante de mim, um mentindo, a outra manipulando, senti algo nascer dentro de mim, algo feroz que eu nunca tinha sentido. Minhas mãos suavam, meu corpo inteiro tremia. A ideia de que minha irmã sempre quis tudo que eu tinha, até mesmo pouco que era só meu, me incendiava. Eu avancei em Camila, empurrei-a contra a parede. E o que você quer de mim? Gritei. Já não basta me roubar tudo? Já não basta me destruir desde que éramos crianças? Ela apenas riu. Riu na minha cara. O que eu quero? Sussurrou, com os olhos brilhando. Eu quero te ver sozinha, porque você nunca deveria ter tido nada. Daniel nos separou desesperado, e foi aí que percebi, eu estava com as unhas cheias de sangue. Eu tinha arranhado o braço dela tão fundo que deixei marcas. Mas Camila não gritou de dor, não recuou. Ela apenas sorriu. O jogo vira. Depois daquela noite, nada mais foi igual. Daniel tentou me convencer de que o passado dele com Camila não passava de um erro distante, algo sem importância. Mas como confiar, depois de tudo? Camila, por outro lado, parecia ainda mais fortalecida. Ela me mandava mensagens anônimas, deixava recados enigmáticos na minha caixa de correio, aparecia em lugares onde eu estava apenas para me observar. E a pior parte, minha família continuava defendendo ela. Sua irmã está fragilizada depois do noivo ter fugido. Você devia ser mais compreensiva, minha mãe disse, sem imaginar que Camila quase me matou envenenada. Eu me sentia sufocada, isolada, e comecei a duvidar da minha própria sanidade. Mas um detalhe não me deixava em paz, a frase que li no celular de Daniel. Camila me ligou de novo. Disse que vai contar tudo antes de mim. Aquilo não soava como apenas um caso antigo. Soava como algo ainda vivo. O arquivo oculto. Eu decidi investigar. Esperei Daniel dormir e vasculhei de novo o celular dele. Havia um arquivo de áudio escondido numa pasta oculta. Quando apertei o play, quase deixei o celular cair. Era a voz de Camila. Baixa, sensual, venenosa. Você sabe que ainda me deseja, Daniel. Sempre foi eu. Ela nunca vai ser suficiente. O silêncio dele no áudio era ensurdecedor. E então, finalmente, a voz dele. Isso acabou, Camila. Eu amo a sua irmã. Eu nunca vou voltar para você. Meu coração bateu em disparada. Era a primeira vez que eu via uma prova clara de que ele a rejeitava. Mas ao mesmo tempo, isso significava que ela estava tentando reatar. E que ele havia escondido isso de mim. O aviso. No dia seguinte, recebi um bilhete embaixo da porta. A caligrafia era reconhecível. Camila. Se você não sair do caminho, vai acabar pior do que da última vez. E da próxima, eu não erro a dose. Eu tremi tanto que quase deixei o papel cair. Não era só uma ameaça. Era uma confissão. E mesmo assim, eu sabia que se eu mostrasse para minha família, eles diriam que era brincadeira de irmãs.
Foi nesse momento que algo dentro de mim se quebrou de vez. Eu não podia mais esperar que alguém me salvasse. Se Camila queria guerra, ela teria. O encontro final. Eu a chamei para se encontrar comigo numa cafeteria no centro da cidade. Eu precisava olhar nos olhos dela sem testemunhas, sem teatros. Ela chegou pontual, impecável como sempre. Sentou-se diante de mim com um sorriso de triunfo. Veio pedir desculpas, irmãzinha? Provocou. Eu respirei fundo, segurando o bilhete dentro do bolso. Eu sei o que você fez. Sei que tentou me matar. E tenho provas. Ela arqueou a sobrancelha, mas não pareceu abalada. E provas? Oh, riu. Você não tem nada. E então se inclinou para frente, a voz baixa, cortante. Ninguém nunca acreditou em você, nem quando éramos crianças. Por que acreditariam agora? Eu estava prestes a retrucar quando vi o olhar dela mudar. Uma sombra de surpresa atravessou o rosto de Camila. Eu segui o olhar dela. Daniel estava na porta da cafeteria. Ele tinha ouvido. Camila arregalou os olhos, mas não perdeu o sorriso. Perfeito. Agora todos os segredos podem vir à tona. E antes que eu pudesse reagir, ela tirou algo da bolsa. Um pequeno frasco âmbar, familiar demais. O mesmo tipo que eu vira no hospital, entre os pertences dela. Ela o colocou sobre a mesa com delicadeza, como quem joga uma bomba. Vamos ver quem sobrevive dessa vez. O vidro estava aberto. O cheiro metálico do veneno subiu no ar. E naquele instante, eu soube que a noite terminaria em sangue. O frasco âmbar estava sobre a mesa entre nós, como uma ameaça silenciosa. O cheiro metálico escapava da tampa mal fechada, penetrando minhas narinas, me lembrando do gosto amargo que quase me matou semanas antes. Camila cruzou os braços, como se estivesse num jogo que já sabia ter vencido. Está vendo, irmãzinha? Ela murmurou, olhando para Daniel de relance. Sempre foi simples. Uma gota disso, e você desaparece. Deixo de ser a sombra. Daniel empalideceu. E Camila, isso é loucura. Ele deu um passo à frente, mas ela ergueu o frasco com calma, como se fosse um troféu. Loucura? Ela riu baixo. Loucura é passar a vida inteira sendo obrigada a fingir que divido tudo com alguém que não merece nada. Meu sangue ferveu. Você sempre teve tudo, Camila. Sempre. Os aplausos, os olhares, os elogios, os presentes. Eu nunca tive nada. Nem mesmo o amor da nossa própria mãe. E ainda assim, você quer destruir o pouco que eu consegui construir sozinha? Ela sorriu, aquele sorriso cruel que me perseguiu desde a infância. Você nunca entendeu. Não é que eu queira tudo. É que eu não suporto que você tenha algo. Daniel se colocou entre nós, tentando arrancar o frasco da mão dela. Foi um erro. Num movimento rápido, Camila se levantou, derramando parte do líquido sobre a mesa. O cheiro se intensificou, ácido, quase sufocante. Alguns clientes da cafeteria olharam assustados, mas ninguém se aproximou. E então ela disse a frase que gelou meu coração. Se você não vai sair do meu caminho, eu vou ter que tirar você à força. O golpe. Antes que eu pudesse reagir, Camila avançou. O frasco escapou das mãos dela, rolando pela mesa, e respingou no chão. Eu me levantei tão rápido que a cadeira tombou atrás de mim. Daniel tentou segurá-la, mas ela o empurrou com uma força que parecia vinda do ódio acumulado de anos. Eu me vi encurralada contra a parede. Camila ergueu a mão livre, como se ainda tivesse o veneno, e gritou. Você não merece viver a vida que sempre foi minha. Foi instinto. Eu agarrei a xícara de café quente que ainda estava sobre a mesa e arremessei contra ela. O líquido atingiu seu braço e ela gritou de dor, largando o que restava do frasco. Ele se espatifou no chão, espalhando um cheiro nauseante. O silêncio da cafeteria se quebrou em gritos. Pessoas correram para fora. Eu respirava rápido demais, minhas mãos tremiam, mas meus olhos não saíam dela. Camila, mesmo com a pele vermelha pelo café quente, apenas riu. Agora todo mundo viu quem você é de verdade. A vítima virou agressora. Parabéns, irmãzinha. A fuga. A polícia foi chamada, mas Camila saiu antes que chegassem. Daniel me puxou pelo braço, desesperado. Precisamos sair daqui agora. No carro, a tensão era insuportável. Eu não conseguia olhar para ele. Ela não vai parar, sussurrei. Você sabe disso. Daniel bateu o punho no volante. Eu devia ter contado antes. Ela não aceita que acabou, mas eu nunca quis nada com ela depois de conhecer você. Eu só escondi porque sabia que ela usaria isso contra nós. Eu o encarei com lágrimas nos olhos. E você achou que me deixar no escuro me protegeria? Daniel, ela quase me matou. Ele fechou os olhos, a respiração pesada. Eu vou resolver isso. Custe o que custar. Mas no fundo, eu sabia, não era uma questão de resolver, era uma guerra. As lembranças queimadas. Naquela noite, não consegui dormir. Revirei gavetas, caixas antigas, procurando provas do que Camila vinha fazendo comigo desde sempre. Bilhetes, recados, pequenos objetos que só eu lembrava. Encontrei um diário antigo meu da adolescência. Folheei as páginas com raiva e dor. Estava tudo lá.
As vezes em que Camila me sabotou nos ensaios, as roupas rasgadas, as mentiras que ela contava para me colocar em apuros. E no fim de cada anotação, uma frase que eu escrevia como mantra. Um dia, vou ser livre dela. Mas agora, adulta, casada, ainda prisioneira da mesma sombra, me perguntei, será que algum dia isso seria possível? O ultimato. 2 dias depois, recebi uma ligação anônima. A voz era inconfundível. Se você não desaparecer, irmãzinha, o próximo frasco não vai se quebrar no chão. Vai direto no seu corpo. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Daniel insistia em ir à polícia, mas eu sabia como funcionária. Camila era manipuladora demais, perfeita demais aos olhos de todos. Eu seria vista como histérica, vingativa, até invejosa. Não. Se eu queria sobreviver, precisava enfrentar Camila com minhas próprias armas. O plano. Decidi gravar. Cada ameaça, cada conversa, cada detalhe. Se ninguém acreditava em mim, eu mostraria provas. Na semana seguinte, marquei outro encontro com ela. Dessa vez, num parque aberto, em plena luz do dia. Escondi um gravador na bolsa e esperei. Camila chegou com um vestido claro, como se fosse um anjo. Mas seus olhos eram de predadora. Você nunca aprende, não é? Ela disse, sentando-se ao meu lado. Continuo achando que pode me enfrentar. Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Eu só quero entender. Por quê? Por que tanto ódio? Ela inclinou a cabeça, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. É porque você existe. E isso já é demais. Meu coração disparou. O gravador estava captando cada palavra. Eu sabia que finalmente tinha algo real contra ela. Mas então, Camila sorriu e tirou algo da bolsa. Não era veneno dessa vez. Era uma foto. Uma foto minha. Dormindo. O sangue sumiu do meu rosto. Onde você conseguiu isso? Ela aproximou a foto do meu rosto, satisfeita. Eu entro onde quiser. Faço o que quiser. Você nunca está segura. Nunca. E antes que eu pudesse reagir, ela se inclinou ao meu ouvido e sussurrou. Da próxima vez que você abrir os olhos, talvez seja a última. O rasgo final. Eu recuei, apavorada, mas mantive a postura. Você está doente, Camila. Ela sorriu, se levantou e começou a andar. O doente? Não. Apenas inevitável. Enquanto a via se afastar, minhas pernas tremiam. Eu tinha gravação. Eu tinha provas. Mas ao mesmo tempo, aquela foto me dizia que Camila havia cruzado um limite sem volta. Ela não queria apenas destruir minha vida. Ela queria me destruir fisicamente. A revelação de Daniel. Quando cheguei em casa, Daniel estava me esperando. O rosto dele estava tenso, os olhos vermelhos como se não dormisse há dias. Eu preciso te contar uma coisa, ele disse. Eu já estava cansada de segredos. Mas a expressão dele era diferente, quase desesperada. O que foi agora, Daniel? Perguntei, exausta. Ele respirou fundo, e então soltou. Não foi só um envolvimento no passado. Camila, ela não desistiu. Ela me procurou várias vezes, até depois do nosso noivado. E teve uma noite em que eu não consegui resistir. O chão pareceu sumir sob meus pés. Você, o quê? Ele tentou se aproximar, mas eu me afastei, o coração aos gritos. Foi um erro. Eu me arrependo todos os dias. Mas você precisa entender. Ela me manipula, me ameaça. Ela tem algo contra mim, algo que pode acabar com minha carreira. Contudo, eu o encarei, incrédula. Você me traiu com a minha irmã, depois de tudo que ela fez comigo. As lágrimas ardiam nos meus olhos, mas não caíram. Eu estava além do choro. Eu estava em fúria. Daniel estendeu a mão, implorando. Eu só quero proteger você. Mas agora, ela está fora de controle. Precisamos fugir. Fugir. A palavra ecoou como um insulto. Eu não iria fugir. Eu iria acabar com Camila. Mas naquela mesma noite, quando voltei ao quarto, encontrei algo no travesseiro. Um bilhete. Na caligrafia de Camila. Eu já disse. Na próxima, eu não erro a dose. Durma bem, irmãzinha. E no criado mudo, ao lado do bilhete, um pequeno frasco âmbar, aberto. O bilhete estava sobre meu travesseiro, e ao lado dele, o frasco âmbar aberto. O mesmo cheiro metálico que quase me matou invadia meu quarto. Eu tremia dos pés à cabeça. Ela tinha estado aqui, dentro da minha casa, no meu quarto. Daniel correu quando me ouviu gritar. Pegou o frasco, desesperado. Meu Deus, ela esteve aqui. Eu me sentei na cama, o coração batendo tão rápido que doía. Isso não vai parar, Daniel. Ela não vai parar até que eu esteja morta. Ele me olhou como se quisesse dizer algo, mas ficou em silêncio. E naquele silêncio, eu percebi, eu não podia confiar nele. Não mais. O plano final. Eu não ia fugir. Não ia implorar ajuda à polícia que nunca acreditaria em mim. Eu precisava de provas. Definitivas. Algo tão claro que ninguém pudesse negar. Então decidi preparar uma armadilha. Mandei uma mensagem para Camila, fingindo estar desesperada. Você venceu. Quero me encontrar. Sozinha. Para resolver isso de uma vez por todas. O local? A antiga casa de praia da família. Abandonada, silenciosa, esquecida.
o lugar onde, anos atrás, eu e Camila brincávamos de esconde-esconde. Só que agora, não haveria brincadeira. Daniel implorou para ir comigo. Eu preciso estar lá para proteger você. Mas eu não queria proteção. Queria o fim. Ainda assim, permiti. No fundo, parte de mim queria que ele visse quem realmente era Camila, e quem eu havia me tornado. O encontro. A casa estava escura, exceto pela luz da lua que entrava pelas janelas quebradas. O mar rugia ao fundo, como um presságio. Camila chegou primeiro. Vestia preto, o cabelo preso num coque impecável, o rosto iluminado pelo mesmo sorriso cruel de sempre. Eu sabia que você viria, disse, quase cantarolando. Você nunca resiste a mim. Eu tirei do bolso meu celular, o gravador ligado. Hoje acaba, Camila. Ou você admite tudo, ou... Ela me interrompeu rindo. Ou o quê? Você sempre foi fraca demais para me enfrentar. Daniel entrou logo depois, nervoso. Camila, pelo amor de Deus, chega. Você vai acabar com a vida de todo mundo. Ela o olhou como se fosse uma criança tola. Você ainda acha que ela é sua salvação? Ela não passa de uma cópia mal feita, Daniel. Sempre foi eu. Sempre será eu. Então, num movimento rápido, tirou um novo frasco da bolsa. Maior, cheio até a borda. Só uma de nós sai daqui viva. O caos. Ela avançou. Eu tropecei para trás, mas consegui agarrar uma cadeira velha e arremessá-la. O frasco escapou da mão dela, voando pelo ar. Daniel correu, tentando impedir, mas o líquido respingou no chão de madeira, soltando o mesmo cheiro ácido que eu conhecia bem. Camila gritou de raiva, os olhos arregalados, selvagens. Você não merece respirar o mesmo ar que eu. Ela me empurrou contra a parede, as mãos em volta do meu pescoço. Eu lutava por ar, meus dedos tentando afastar os dela. Daniel tentava puxá-la, mas ela parecia possuída. Sempre você. Sempre você. Ela gritava, apertando mais forte. Minhas forças estavam acabando. O mundo ficava turvo. Foi então que minha mão encontrou no chão um pedaço de vidro quebrado do frasco. Sem pensar, sem hesitar, cravei no braço dela. Camila gritou, soltando-me. Cai no chão, ofegante, o vidro ainda na mão. O sangue escorria do braço dela, mas ela não parou. Riu. E agora você tem sangue meu nas suas mãos. Como vai provar que não foi você a louca aqui? O desespero de Daniel. Daniel se colocou entre nós, segurando os braços dela com força. Camila, para. Você está destruindo tudo. Ela cuspiu no rosto dele. Você nunca me amou, mas vai me amar quando ela não existir mais. Foi nesse instante que percebi. Não importava o que eu dissesse, não importava o que eu provasse. Camila não tinha mais volta. Ela não queria apenas vencer, ela queria me aniquilar. O desfecho. A luta se intensificou. Daniel tentava contê-la, mas Camila se soltou e correu em minha direção, o olhar em chamas. O vidro que eu segurava reluzia na luz da lua. Ela saltou sobre mim, e tudo aconteceu rápido demais. Um empurrão, um grito, um corpo caindo. Quando percebi, Camila estava no chão, imóvel. O peito dela subia e descia de forma irregular. Ao lado, o frasco quebrado espalhava o veneno. Parte havia respingado nos lábios dela. Daniel caiu de joelhos. Meu Deus, ela ingeriu. Eu fiquei paralisada. O mundo girava ao meu redor. Camila olhou para mim pela última vez. Os olhos dela, antes cheios de ódio, agora tinham algo que eu nunca tinha visto. Vazio. Eu, devia ter sido você, sussurrou, antes de o corpo dela tremer e ficar imóvel. Silêncio. Um silêncio tão profundo que nem o mar conseguia preencher. Depois. A polícia chegou horas depois. Tudo registrado. O gravador, o bilhete, os frascos. Finalmente, eu tinha provas. Finalmente, acreditaram em mim. Mas não houve alívio. A imagem de Camila caída no chão me perseguiu por semanas, depois meses. Ela se foi, mas o fantasma dela continuava comigo. Daniel tentou se reaproximar. Tentou dizer que agora poderíamos seguir em frente. Mas eu não conseguia. Cada vez que o olhava, lembrava da traição, das mentiras, de como ele havia deixado a porta aberta para Camila entrar na minha vida de novo. Um dia, simplesmente arrumei minhas coisas e fui embora. Sem despedidas. O recomeço. Hoje, escrevo esta história sozinha, em outro lugar, em outra vida. Ainda sinto o peso do passado, mas também uma estranha liberdade. Camila não venceu. Daniel não me quebrou. E pela primeira vez, não sou a sombra de ninguém. Mas às vezes à noite, quando o silêncio é profundo demais, eu ainda escuto a voz dela, sussurrando no meu ouvido. Se você existe, eu nunca vou descansar. E então acordo suando, apavorada, me perguntando se realmente acabou. Ou se a sombra da minha irmã ainda me observa de algum lugar.